Olá, estamos aqui mais uma vez levando até você a reflexão da Palavra de Deus, hoje de uma maneira muito especial, já que estamos no tempo pascal, falar justamente de todos estes textos bíblicos que nos ajudam a perceber a Páscoa como, eu até entendo, uma redenção de cada um de nós, porque a nossa liturgia, a nossa igreja, toda a nossa espiritualidade neste tempo, ela é voltada justamente para isso, para nos fazer entender ou nos ajudar a mergulhar nesse mistério de Deus, nesse mistério pascal. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está no meio de nós. Quando a gente fala de Páscoa, a gente tem que falar de alegria. Normalmente é assim que funciona. Todas as nossas missas, as nossas celebrações, os nossos encontros neste tempo pascal, um tempo muito favorável para as reflexões que nos ajudam a projetar coisas, a entender que Deus está conosco em todos os momentos, de que de fato há essa fidelidade de Deus. Então todas as nossas missas e liturgias, elas partem dessa premissa que é a alegria, que é aquilo que fundamenta a nossa história em Deus. Às vezes as pessoas não entendem muito isso, a gente tem dificuldade até mesmo de entender, mas mesmo no sofrimento é possível encontrar esta alegria em Deus. Às vezes é difícil compreender isso, mas é a mais pura realidade quando se trata, de fato, da Palavra de Deus, quando se trata da ressurreição. E as nossas missas, elas nos ajudam a compreender isso de maneira muito especial. Então, na sua paróquia, na sua igreja, na sua comunidade, procure viver esse tempo de uma maneira bem mais, eu diria, mais presente. E você vai perceber que as liturgias, como elas mudam em relação à Quaresma. Não que a Quaresma não seja importante, mas porque a Páscoa ela nos dá, de fato, essa dimensão de quem é Deus e o que Ele quer para cada um de nós. O versículo de hoje ele é tirado de um texto que todos nós conhecemos. Lembra aquela história de Tomé, quando esse homem duvidou, de que de fato Jesus havia ressuscitado, não havia aparecido, essas coisas todas que você já conhece. Nesse trecho de hoje é quando Jesus volta, aliás, quando ele aparece de novo e Tomé está presente. E tem toda aquela história de Tomé colocar o dedo nas chagas de Jesus, mas a reflexão de hoje, dentro desse contexto, fala justamente daqueles que acreditaram independente de terem visto ou não o próprio Cristo. Tomé precisava ver. E às vezes nós condenamos Tomé como se nós não precisássemos disso. Quem de nós uma vez na vida, nas suas orações, não que tenha duvidado, mas não tenha dito, olha, será que não seria bom que eu visse qual é a prova que o Senhor me dá de que o Senhor vai me atender? Qual é a prova que de fato o que eu estou fazendo é verdade ou posso caminhar ou continuar por aí? Às vezes nós condenamos Tomé como se nós fôssemos os grandes portadores de toda a verdade. Isso é ruim, sabia? Porque às vezes nós já vivemos um julgamento de que Tomé não estava correto. Olha, tá vendo? Tomé fez isso, Tomé fez aquilo, Tomé foi assim, Tomé foi daquele jeito. Mas nós também temos essa dificuldade de acreditar, às vezes, de que a nossa oração esteja sendo uma oração frutífera. E eu até diria mesmo uma oração baseada na ação de Deus ou na vontade de Deus para cada um de nós. Não que as nossas orações ou as nossas palavras sejam uma repetição daquilo que Deus quer que a gente vá dizendo. É claro que não. Por isso nós temos a liberdade sobre todas essas coisas. Mas hoje, de maneira especial, pensar nisso. Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. E Jesus ainda diz assim, quando a gente tem fé, nessa questão de acreditar de que de fato ressuscitou, a nossa fé vai nos provar e vai nos fazer ver coisas muito maiores do que isto. Será que existe coisa maior do que a ressurreição de Jesus Cristo? Será que a gente tem alguma outra dimensão do que isso significa? A questão é que tudo aquilo que a gente faz, acreditando na Palavra de Deus, e acreditando de fato de que essa ressurreição é a nossa vida também, quando Jesus ressuscita, ressuscitamos com Ele. Se Ele sofre, nós sofremos com Ele. É aquilo que nós vivemos na Quaresma. Na Via Sacra, o que a gente faz? A gente acompanha os últimos momentos, os últimos passos de Jesus. Estamos sofrendo com Ele, compassivamente. Na ressurreição, a mesma coisa. Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. E é por isso que a nossa liturgia de hoje, ou a nossa liturgia pascal, ela quer nos lembrar isso. Às vezes nós temos essa dificuldade de acreditar, mas é importante lembrar isso que eu estava dizendo para você. Se nós acreditamos nesse Cristo, a nossa fé vai nos fazer ver coisas maiores. E sabe por que isso para mim é importante?
Como que eu faço essa leitura? E eu gostaria que você tentasse compreender isso. Quando eu consigo realizar bem as coisas, as que eu me proponho fazer, e elas produzem frutos, elas dão certo, né? Eu me refiro às coisas que nós fazemos nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos. Quando essas coisas acontecem de fato como deveriam acontecer e nós as depositamos em Deus, é nesse momento que nós vemos que estas coisas maiores, das quais Jesus já nos apresenta, antes mesmo de elas acontecerem, ali está a nossa fé. Ali está depositada a nossa fé. Então, quando Jesus diz, vocês verão coisas maiores, vocês de fato verão a participação de Jesus nos pequenos milagres, nos milagres cotidianos que vão acontecendo com você e que você vai percebendo. Sabe quando a gente tem aquela verdadeira noção de que alguma coisa deveria ter acontecido ou não ter acontecido para que a gente estivesse bem, para que as outras pessoas estivessem bem? Então, esses são os pequenos milagres. E é sobre essas coisas que os nossos olhares devem se voltar. E é importante a gente pensar e ter isso como referência, senão a gente muda a compreensão de Deus na nossa vida. Ressuscitar, nós fazemos isso todos os dias. Quando as nossas ações, quando as nossas palavras provocam aquilo que é bom na vida das pessoas. Seria muito importante que a gente não tivesse como referência outras coisas, apenas isso. E que nós entendêssemos que a reflexão ela é um dado permanente na nossa existência. Em cada coisa, em cada momento, em cada situação, é preciso perceber a ação de Deus. Se a gente consegue ver coisas menores ou maiores, vai depender do nosso olhar. E é isso que eu quis trazer nessa reflexão de hoje. Receber aquilo que é próprio de Deus, viver e observar os pequenos milagres das coisas que vão acontecendo na nossa vida e que são próprias da nossa existência. Então, por isso hoje, nesse manhã, ou quando você for assistir, perceber nas coisas que aconteceram ao longo do dia, nas coisas que vão acontecer para você. Procurar observar essa palavra de Deus de uma maneira muito especial. Olha, bem-aventurados aqueles que têm um olhar diferenciado sobre as coisas. Bem-aventurados aqueles que conseguem observar, mesmo no sofrimento e nas dificuldades, os pequenos lampejos ali de ressurreição. Isso é muito bom. Eu gostaria, portanto, que você pensasse nisso. Procure olhar cada coisa, cada acontecimento, ou melhor, cada pessoa, independente da situação que seja. Ver ali aspectos da ressurreição de Jesus. Isso vai te fazer compreender melhor o que é que a palavra de Deus pede de você e automaticamente das pessoas que estão ao seu redor. Você pode ser a referência para essas pessoas. Por isso eu deixo com você a minha bênção, a bênção de Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.